Você já parou para pensar em como é viver no oeste da Bahia, uma das regiões mais surpreendentes do estado, cheia de contrastes, oportunidades e também desafios? Muita gente imagina o oeste apenas como uma área ligada ao agronegócio, mas a verdade é que por trás dessa fama existem cidades que oferecem ótima qualidade de vida, e outras que ainda precisam avançar muito em infraestrutura, serviços públicos e desenvolvimento. E foi justamente por causa dessa curiosidade que decidi trazer este conteúdo para você. Quais são as melhores e as piores cidades do oeste da Bahia para morar e viver bem? Neste vídeo, vamos explorar os pontos fortes e fracos de diversas cidades da região, analisando desde saúde, educação e economia até segurança e bem-estar. Prepare-se, porque tem cidade que surpreende positivamente e outras que você talvez nem imaginasse que enfrentam tantos problemas no dia a dia. Mas antes de continuar, deixa eu te pedir aquela força que ajuda demais o canal a crescer. Já deixa o like, porque isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos sobre cidades, qualidade de vida e curiosidades da Bahia e do Brasil. E claro, comenta aí embaixo de qual cidade você é e o que acha da sua região. Compartilha esse vídeo com amigos e familiares, porque isso apoia muito o nosso trabalho e ajuda mais pessoas a conhecerem o verdadeiro oeste baiano. E vamos começar por Barreiras, a capital do oeste baiano. Com cerca de 160 mil habitantes, Barreiras fica a aproximadamente 870 quilômetros de Salvador e a 600 quilômetros de Brasília, o que curiosamente faz os moradores se sentirem mais próximos da capital federal do que da própria capital do estado. Se você é de Barreiras, você provavelmente já brincou dizendo: "Minha capital é Brasília". A segurança na cidade melhorou nos últimos anos, mas como todo centro regional grande, ainda enfrenta desafios, principalmente nos bairros mais afastados. A economia de Barreiras gira em torno do agronegócio, comércio forte e serviços, além da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que trouxe um ar mais jovem à cidade. Já nas festas culturais, tem a tradicional Festa de São João, o Carnaval do Cerrado e os eventos agropecuários, que movimentam a região desde a década de 80. Quando alguém fica doente, corre logo para o RO, Hospital do Oeste, referência para toda a região. Barreiras mudou muito depois de 2000, crescendo e modernizando, mas ainda guarda aquele jeitinho de interior, onde todo mundo conhece todo mundo, ou conhece alguém que conhece. Agora me diz aí nos comentários, você já foi a Barreiras? O que achou da cidade? Falando em cidades queridas, vamos para Luiz Eduardo Magalhães, mais conhecida como LEM. Aqui, meu amigo, o crescimento é tão rápido que parece que alguém apertou o botão de acelerador e esqueceu de tirar o dedo. Com cerca de 105 mil habitantes, a cidade está a 960 quilômetros de Salvador e a 450 quilômetros de Brasília. Luiz Eduardo é tão próxima do centro-oeste que muita gente brinca dizendo que ela é metade Bahia, metade Goiás. A segurança melhorou depois que a cidade investiu em tecnologia e patrulhamento, mas como cresce rápido demais, os problemas aparecem no mesmo ritmo. A economia é basicamente movida pelo agronegócio de alta tecnologia, com máquinas que parecem sair daqueles filmes futuristas de fazendeiros do espaço. A principal festa local é o LEM Rodeio Show, que reúne milhares de pessoas todos os anos. Sobre saúde, LEM ainda depende bastante de Barreiras para procedimentos mais complexos, mas já ampliou clínicas e hospitais particulares. Moradores mais antigos contam que no início dos anos 2000 LEM parecia mais um vilarejo com ruas de terra. E olha só agora, uma potência agrícola que mete respeito. E aí, antes de continuarmos, dá uma olhadinha se você já deixou o like. Vai esquecendo não, viu? Agora sim, seguimos viagem até Santa Maria da Vitória, uma cidade cheia de tradição, com cerca de 44 mil habitantes, localizada a 860 quilômetros de Salvador e 700 quilômetros de Brasília. A cidade, que nasceu às margens do Rio Corrente, guarda histórias antigas sobre pescadores e tropeiros que paravam ali para descansar. A economia é majoritariamente voltada ao comércio e agricultura familiar, e a festa de São João é uma das mais tradicionais da região, atraindo visitantes das cidades vizinhas.
Sobre segurança, Santa Maria da Vitória é considerada relativamente tranquila, com índices moderados, mas o policiamento tem se reforçado nos últimos anos. Para questões de saúde mais sérias, os moradores costumam buscar atendimento em Barreiras, que é referência para procedimentos mais complexos. Moradores mais antigos contam histórias de como a cidade era pacata nos anos 70 e 80, com ruas de chão batido e noites silenciosas que só eram interrompidas pelo som do rádio tocando. Continuando nossa jornada, chegamos em Bom Jesus da Lapa, a cidade da fé, com aproximadamente 70 mil habitantes, situada a 800 quilômetros de Salvador e a cerca de 760 quilômetros de Brasília. A segurança melhora significativamente no período da Romaria do Senhor Bom Jesus, quando a cidade recebe mais de 1 milhão de visitantes ao ano. E sim, você não ouviu errado, 1 milhão. A economia da Lapa gira em torno do turismo religioso, agricultura e comércio local. Quando alguém precisa de atendimento de saúde mais avançado, também recorre a Barreiras ou Vitória da Conquista. O clima da cidade muda totalmente durante as romarias, e muitos moradores dizem que é como viver em dois lugares diferentes ao longo do ano: a cidade tranquila e a cidade lotada. É impossível não se emocionar caminhando pelas grutas, ouvindo relatos de fé, promessas pagas e histórias de superação. Agora vou te pedir uma coisa: comenta aí de qual cidade você está assistindo. Quero saber qual dessas você conhece ou gostaria de conhecer. Vamos continuar? Agora seguimos para Correntina, com cerca de 32 mil habitantes, localizada a 915 quilômetros de Salvador e a 580 quilômetros de Brasília. Conhecida por suas águas cristalinas, Correntina atrai turistas especialmente no verão. Mas nem tudo são flores. A cidade já vivenciou problemas sérios, envolvendo conflitos por uso da água, por grandes fazendas e defensores do meio ambiente. A segurança é mediana, mas a vida comunitária é forte, e a cidade guarda tradições importantes, como a festa do padroeiro São José. Na saúde, quando é mais grave, os moradores vão para Santa Maria da Vitória ou Barreiras. Apesar de pequena, Correntina tem expectativas de crescimento maior com o turismo ecológico e sustentável, que vem ganhando força. Indo mais adiante, temos São Desidério, com cerca de 35 mil habitantes, distante 890 quilômetros de Salvador e 500 quilômetros de Brasília. A cidade é um gigante em agricultura, sendo uma das maiores produtoras de grãos do Brasil. A segurança é considerada boa, principalmente nas áreas rurais, onde a vida é mais tranquila. As festas culturais incluem o Arraiá de São João e eventos ligados ao agronegócio. Para a saúde, a referência é Barreiras. Curiosamente, muitos moradores contam que a cidade ganhou mais atenção nacional depois de aparecer nos rankings econômicos do IBGE como uma das mais ricas per capita do país por causa do agro. Agora que já falamos das cidades que mais se destacam no oeste da Bahia, vamos entrar num assunto que sempre dá aquela polêmica boa: as piores cidades para se viver nessa região tão gigante e diversa. Calma! Antes que alguém digite um textão nos comentários dizendo: minha cidade não é isso tudo que você falou. Respira fundo, pega uma água, e lembra que isso aqui é baseado em índices de desenvolvimento, relatos de moradores e estrutura atual, e não no valor das pessoas, da cultura ou da história do lugar. Toda cidade tem seu brilho e seu potencial, mas algumas enfrentam desafios mais pesados, e é sobre isso que vamos conversar agora. E rapidinho, antes de entrar nesse terreno polêmico, confere aí se você já deixou seu like. Isso ajuda demais o canal, e me incentiva a continuar, trazendo conteúdos completos como esse. Já verificou? Pronto, então bora! Começando por uma das mais citadas quando o assunto é dificuldade: Tabocas do Brejo Velho. A cidade tem um povo muito acolhedor, mas enfrenta sérios problemas de infraestrutura. As estradas que dão acesso ao município são motivo constante de reclamação, principalmente no período de chuvas. Muitos moradores dizem que para chegar ao médico em Barreiras é praticamente uma viagem de paciência e fé. A cidade não tem hospital grande, então qualquer problema um pouco mais sério leva o cidadão direto para Santa Maria da Vitória ou Barreiras. A economia é fraca e gira quase totalmente em torno da agricultura familiar, o que limita as oportunidades de emprego.
Moradores antigos contam que pouca coisa mudou nas últimas décadas, e muitos jovens acabam deixando a cidade para estudar ou trabalhar em municípios maiores. Outra cidade que infelizmente entra no ranking das mais difíceis é Catolândia, que apesar de pequena e tranquila, sofre com a falta de estrutura básica. Quem mora lá sabe, a cidade é tão pequena que muitas vezes não tem nem onde resolver tudo o que precisa no dia a dia. A saúde é muito limitada, e qualquer atendimento especializado exige deslocamento. O comércio é fraco, não existem muitas opções de emprego, e a falta de lazer faz com que os jovens busquem outras cidades para viver. A segurança até é considerada boa, porque a cidade é pequena e todo mundo se conhece, mas o desenvolvimento não acompanha outras cidades do Oeste. Muitos moradores descrevem Catolândia como um lugar ótimo para descansar, mas muito complicado para construir um futuro. Seguindo nossa jornada, chegamos a Brejolândia, outra cidade com grandes desafios. A falta de infraestrutura urbana é evidente em vários bairros, com ruas sem pavimentação e iluminação precária. A cidade sofre com problemas no abastecimento de água em algumas localidades, e isso é uma das maiores reclamações dos moradores. A população vive basicamente da agricultura e de pequenos comércios locais, o que limita bastante as possibilidades econômicas. Quando alguém fica doente, o destino é praticamente sempre o mesmo: Barreiras. Moradores mais antigos lembram que a cidade já teve momentos melhores, mas acabou ficando para trás enquanto outras regiões se modernizaram. E não dá para deixar de falar de Muquem do São Francisco, que vive uma luta constante contra a falta de investimentos. A cidade é conhecida nacionalmente por tragédias ambientais, como enchentes e desastres causados por rompimentos de barragens, que marcaram profundamente o cotidiano das famílias. A economia é muito limitada e o desemprego é uma realidade presente. Os serviços públicos não dão conta da demanda, e a saúde básica é muito precária. Muitos moradores dizem que a sensação é de abandono, e que o futuro da cidade depende de investimentos que nunca chegam da forma necessária. Outra cidade que enfrenta muitos desafios é Serra do Ramalho, que apesar de ter uma população grande, ainda sofre com a falta de estrutura urbana. A cidade nasceu nos anos 80 como um projeto de reassentamento de milhares de famílias, e até hoje luta para alcançar desenvolvimento compatível com seu tamanho populacional. A segurança é instável, o comércio não é tão forte quanto deveria ser e a infraestrutura urbana deixa muito a desejar. Muitos bairros têm problemas sérios de pavimentação, esgoto e iluminação pública. Na área da saúde, apesar de ter unidades básicas, muita gente ainda precisa correr para Bom Jesus da Lapa para cirurgias e atendimentos mais complexos. A sensação, segundo muitos moradores, é de uma cidade que sempre promete crescer, mas esbarra na falta de investimentos organizados. E claro, existe também Baianópolis, que passa por dificuldades antigas, principalmente nas zonas rurais. Muitos moradores reclamam da falta de transporte adequado, estradas rurais em más condições, pouco acesso à saúde e falta de oportunidades de trabalho. A cidade é extremamente dependente de Barreiras para quase tudo. A segurança é considerada mediana, mas o desenvolvimento não acompanha as outras cidades maiores da região. Moradores dizem que a festa do padroeiro é um dos únicos momentos em que a cidade realmente ganha vida. Agora, uma cidade que pode surpreender estar aqui, mas que ainda enfrenta muitos desafios, é Riachão das Neves. Apesar da proximidade com Barreiras e de ter potencial pelo agronegócio, grande parte da cidade ainda não usufrui dos benefícios desse desenvolvimento. Muitos bairros carecem de infraestrutura básica e a cidade convive com altos índices de desemprego e problemas de abastecimento. A segurança também é motivo de preocupação em algumas áreas. A saúde básica existe, mas procedimentos mais sérios levam os moradores direto para Barreiras. É uma cidade que tem potencial, mas precisa de mais organização e investimentos para acompanhar o ritmo das vizinhas. O interessante é que em todas essas cidades, mesmo nas que enfrentam situações mais difíceis, há uma coisa que ninguém pode negar. O povo do oeste da Bahia é extremamente resiliente, acolhedor e apaixonado por sua terra. Onde falta infraestrutura, sobra vontade. Onde falta emprego, sobra criatividade. Onde falta investimento, sobra esperança.
Agora eu quero saber de você. Qual cidade você acha que mais precisa de atenção urgente? Qual delas você acredita que tem potencial para melhorar nos próximos anos? Deixa aí nos comentários, porque o seu olhar, que pode ser de morador, viajante ou curioso, enriquece demais essa conversa. No meio dessa conversa toda, é importante lembrar que o oeste da Bahia não para de mudar. Cada uma dessas cidades vive um momento diferente. Umas crescem a passos largos, outras lutam por melhorias, mas todas carregam histórias, tradições e expectativas de um futuro melhor. E é isso que faz essa região ser tão interessante. Agora quero saber de você. Qual dessas cidades você acha que é a melhor para morar? Qual você acredita que tem mais potencial para crescer nos próximos anos? Comenta aí.